Olá, bem-vindos ao canal do Centro Dow. Eu sou Marco Moura, estou aqui hoje com a professora Mariana. A gente vai conversar sobre os sistemas energéticos, sendo que eu tenho uma base dentro da formação da medicina chinesa como acupunturista e professor de Qigong com técnicas da medicina chinesa para a saúde, através dos exercícios, através de ativação de pontos nos meridianos, e tenho a formação ocidental em fisioterapia, enquanto a Mariana tem o conhecimento do yoga, o conhecimento da medicina ayurvédica, né, que é da filosofia indiana, e ela tem, dentro da medicina ocidental, né, também tem esse conhecimento para a gente compartilhar um pouco, ver as visões diferentes, o que tem de igual também ou de semelhante e como essas noções, essas filosofias podem conversar, né? Porque no fim acaba sendo um conhecimento bastante amplo que não é uma divergência. Às vezes é mostrado alguma coisa de uma forma diferente, mas a gente consegue conciliar isso tudo, né? E principalmente no sistema energético, onde na medicina chinesa e na filosofia taoísta a gente fala sobre o Qi, né, que é a nossa energia vital, e na filosofia indiana fala sobre o prana, né? Isso, dessa energia do prana. Será que realmente seria algo totalmente correspondente? Eu acredito que não, porque quando a gente fala naquele totalmente correspondente, a gente teria que entrar em todo um sistema que vem sendo construído, né? Então, são maneiras da gente aproximar. É claro, eu acho que aqui a gente pode tentar essa aproximação, mas não vejo como a mesma coisa. Eu vejo como uma proximidade ali, da gente ter essa energia vital e a possibilidade até de manipulação dessa energia, que eu acho que isso também, né, se conecta entre essas filosofias, talvez por aí, mas totalmente correspondente eu acredito um pouco difícil, a gente usar essa palavra um pouco perigosa. Mas então vamos, dentro de cada uma das visões, tentar pelo menos trazer uma noção, né, do que seja. O Qi, né, como energia vital, a gente tem uma visão que é muito próximo da física quântica, né? É um nível da energia, só que não é um nível mensurável através da energia eletromagnética. Ele também se expressa através da energia eletromagnética, dos campos energéticos que a gente pode mensurar através da ciência, mas a gente está falando de um nível muito mais sutil da nossa energia vital. Então, o ser humano, ele é animado por essa energia vital que nutre o nosso corpo físico. Se a gente estiver com falta dessa energia vital, o nosso corpo físico vai adoecer. Então, a medicina chinesa, ela justamente vê como que está o fluxo dessa energia, porque o excesso, a deficiência e o fluxo energético estagnado ou excesso de um lado, falta no outro, isso tudo gera desequilíbrio, gera doença. Então, é sempre visando a harmonia dos nossos sistemas. Então, a gente tem um sistema de meridianos, que são os meridianos de acupuntura, onde a energia ela se torna mais superficial em cada um dos pontos de acupuntura, e a gente, através dessa superficialização, a gente tenta ativar e promover uma função energética específica desse ponto. Cada ponto ele tem um trabalho específico dentro do circuito e do fluxo da nossa energia vital. Então, essa energia vital, ela percorre os nossos meridianos, nutrindo todo o nosso corpo, os tecidos do nosso corpo, elas se conectam com os nossos órgãos internos, e aí elas se exteriorizam e interiorizam fazendo esse fluxo. E então, a gente adquire essa energia através dos alimentos, através do ar que a gente respira, que deve ser muito próximo, né, dessa noção. E a gente tem também a nossa energia vital no seu nível ancestral, aquela que a gente recebe dos nossos pais e que fica armazenada nos nossos rins e também tem influência no centro energético aqui do Tantien. E essa energia a gente recebe um tanto dos nossos pais, e à medida que a gente vai tendo excessos na nossa vida, o repouso inadequado, excesso de atividade mental, sexual, essa energia vai diminuindo. Quando ela já está lá no fim, aí não tem mais como você repor. Então, o que a gente consegue repor é a energia dos alimentos, a energia do ar, e através de práticas como o Qigong, como o Yoga, outras práticas que você serena a sua mente e permite o fluxo harmonioso dessa energia, você consegue também captar a energia da natureza
e tudo isso mobiliza o seu Qi e faz com que esse seu reservatório de energia ancestral esteja mais guardado, preservado, né? Muito bacana. É muito semelhante a visão quando a gente fala tanto da medicina ayurvédica, que ela não é o yoga, mas ela está muito próxima, então a gente encontra uma proximidade muito grande, né, entre o yoga e a ayurveda, mas na ayurveda, por exemplo, a gente também tem esses pontos que não são correspondentes 100% com os meridianos da acupuntura e com os pontos da acupuntura, mas a gente tem esses pontos mármicos também, que você também consegue fazer essa manipulação de energia, né, esses bloqueios, ou a gente conseguir fazer uma circulação, às vezes você tem uma circulação em excesso, então a gente utiliza isso em algumas práticas até preventivas. Então, por exemplo, quando você fala da automassagem, a oleação, que ela é muito importante dentro da Ayurveda, então ela é muito, muito importante como prática diária, né? Você acaba manipulando esses pontos, né? Pontos mais importantes, às vezes das mãos, dos pés ou de todo o corpo, para que a gente tenha essa circulação energética. Aí a gente tem o prana, claro, às vezes a gente fala na aula, capte esse prana ou respire o ar. Não é bem esse ar que a gente entende, né, do ar, que a gente tem o oxigênio, o CO2, mas é algo bem mais sutil, é algo bem mais amplo. O ar que tem o oxigênio, que tem o CO2, também está contido nesse prana, mas é essa energia sutil que a gente consegue captar, que a gente tem essa possibilidade de captar, e a questão maior dentro da prática do yoga é a respiração. Então a respiração passa a ser o seu canal de comunicação entre o externo e o interno, né? De você conseguir fazer circular, principalmente, esse prana, essa energia vital, que é semelhante nesse sentido, porque a gente também consegue essa manipulação e a gente faz essa circulação de energia, sobretudo passando pelos nadis, que são como canais, são canais energéticos que a gente tem ao redor do corpo. Então esses canais, eles passam pelos chakras, e na verdade nós temos muitos chakras, então são descritos até centenas ou mais de chakras. A gente fala dos chakras principais, principalmente os mais conhecidos, mas esses não são os únicos chakras, então a gente tem pontos de concentração de energia no corpo todo, que aí eu acho que se aproxima, né, da própria acupuntura, da medicina chinesa, esse entendimento, né? Sim, você disse centenas de chakras, né? Tem os chakras menores e os principais, né? Que são os 7 principais, né? É isso, que são os mais famosos, né? Sim. Então, talvez essa correspondência exista, de certa forma, entre os mini chakras e os pontos de acupuntura, né? Como, por exemplo, eu sei que tem o mini chakra na palma da mão, que corresponde ao ponto Lao Gong, na medicina chinesa, que é um ponto do pericárdio, número 8. Na sola dos pés, a gente tem também um ponto que é dos rins, que é um mini chakra também, né? Sim. São pontos bastante importantes porque eles têm bastante a conexão com o exterior, né? Para captação de energia, quando você está de frente para uma árvore, de frente para o sol, algum local que você capta através das palmas das mãos e capta a energia da terra através da sola dos pés, né? Sim. Então, esse trabalho que na medicina chinesa, na filosofia taoísta, a gente utiliza o Qigong, que o Qigong é o treinamento da nossa energia vital. No yoga, ou na filosofia indiana, no Ayurveda, utiliza-se a prática do yoga. Então, elas são expoentes dessas filosofias, né, ou dessas tradições. E os benefícios eu acho que são bastante próximos. Os métodos um pouquinho diferentes, mas ambas utilizam, por exemplo, a captação de energia através do ar, né? Eu sei que tem exercício de pranayama, né? Sim, que a gente acaba fazendo na prática, a maior parte, claro, o yoga tem suas, a gente fala as correntes do yoga, né? Você tem diferentes formas da prática do yoga. Por exemplo, quando você fala do Hatha Yoga, você está falando de um dos caminhos do yoga, que é o Raja Yoga, que é esse caminho do controle, não no sentido de tirania, mas controle no sentido de percepção de corpo e mente. Dentro do Hatha Yoga, a gente tem a prática, por exemplo, dos pranayamas. Nem todo yoga a gente vai ter a prática dos pranayamas, dos bandhas, que são as travas do corpo, mas dentro do caminho do Raja Yoga, que a gente pratica bastante no Brasil, através das práticas corporais do yoga, a gente tem essa prática, práticas de controle que a gente fala, né? Eu tenho um pouco de cuidado para usar essa palavra sempre em aula, porque às vezes essa palavra soa como tenho que controlar, e não é isso, né? Na verdade, eu tenho que perceber, perceber esses corpos sutis
através da nossa respiração, das práticas corporais. E um ponto muito interessante aí, que você falando, né, me veio, é a questão da autonomia, né? Eu acho que todas essas práticas, quando a gente fala das filosofias orientais, a gente fala de práticas que você faz você, né? Então acaba que esse autoconhecimento, essa autonomia de você se conhecer, de olhar para si, né? Que às vezes isso tem uma visão um pouquinho diferente nas nossas filosofias ocidentais ou na nossa medicina ocidental, né? Que é sempre pro externo, às vezes você não sabe tanto da sua saúde, de como está seu equilíbrio, todas as suas formas de energia, né? Às vezes nem a respiração você consegue essa percepção. Então você falando, eu falei, nossa, é a mesma autonomia, né? De você falar, preciso de um profissional para me auxiliar, às vezes com acupuntura, com uma prática, mas eu sei que tem algo em desequilíbrio. Eu sei que existem ferramentas para isso, né? Antes da gente ter um adoecimento dos corpos mais densos, inclusive, né? Do corpo físico, digamos assim, mais denso. E ainda sobre o pranayama, a minha noção básica tinha a ver com respiração, técnica de respiração para você captar a energia. E é somente através da respiração? É uma técnica específica da respiração? Sim. Pranayama são várias técnicas. Quando a gente fala de pranayama, não é simplesmente respirar. É uma manipulação dessa respiração. Então, às vezes, na prática, principalmente com iniciantes, a gente não passa pranayamas. A gente passa alguns exercícios respiratórios. A gente não faz, por exemplo, retenções, retenção com ar, sem ar dentro dos pulmões, que no começo pode ser um pouco difícil. Como o yoga acaba sendo um caminho de descoberta, de autoconhecimento, a gente vai galgando esses passos também, porque muitas vezes na primeira aula você já coloca a pessoa ali para fazer uma retenção, uma prática de pranayama. Aquilo pode assustar um pouco e até trazer algumas percepções que podem ser excessivamente desconfortáveis para aquele momento. Né? Porque o yoga é uma descoberta, né? E a prática dos pranayamas ela é muito poderosa. Então, a gente vai colocando aos pouquinhos essas práticas. Nem todos os exercícios respiratórios têm as práticas de pranayama, que são práticas bem definidas, né? Você não pode criar, hoje eu vou criar para os meus alunos 4, 12, 8. Não, a gente tem aquelas práticas, né, tradicionalmente, que vêm sendo passadas há muito tempo para que a gente possa fazer realmente um pranayama. Mas a gente pode trabalhar a respiração como um modo também de percepção. Mas o pranayama exige uma retenção e exige que seja feito dentro do que a gente conhece, né, dentro da nossa tradição. De manipulação energética, porque são práticas muito intensas. E o yoga também tem bastante relação com a meditação, né? No Qigong, a gente utiliza o critério de que a prática ela envolve os movimentos corporais. Algumas práticas são estáticas, mas tudo envolve a circulação, né? Então, a movimentação do seu corpo feita de uma forma equilibrada, suave, tudo isso desperta a nossa energia, os nossos centros vitais e ativa a circulação. Então, uma coisa é o movimento, a outra coisa é a respiração, o uso adequado da respiração e o ponto que talvez seja o fundamental é a nossa intenção mental. Então, fazer sempre com uma mente calma, aterrada no seu próprio corpo, né? Porque através da sua mente você conduz o Qi. Quando você aprende a manter essa conexão da sua mente com o seu corpo e aliar, né, a sua energia vital com o seu movimento corporal e a sua energia, tudo isso combinado, onde você leva a sua mente, você ativa alguma coisa no percurso ou no local, no ponto específico, né? Então, a mente, né, uma mente meditativa, uma mente integrada, ela potencializa muito mais essa prática. Então, muitas pessoas vão fazendo só o movimento, mas tem que dar uma atenção especial para essa interiorização, na sua mente, no seu corpo. E muitas vezes essa é a parte mais difícil, porque é muito fácil a gente ficar voltado para fora e esquecer aqui de dentro. Então, você tem que sempre retornar e você retorna e, por exemplo, após muitas das nossas práticas, a gente retorna a nossa mão para o Tantien, que é um ponto ou um centro energético importante para a gente trazer essa energia que está fluindo nas extremidades, trazer de volta a sua fonte. E esse é o local no nosso corpo onde é mais seguro para você trazer a sua energia, para você estocar ela. Porque quando ficar em excesso em outras partes, como na cabeça, aí começa a gerar
uma turbulência de pensamentos. Ou no peito aqui começa a ficar alterar a parte cardíaca, né? A respiração, ou a pessoa fica mais ansiosa. Então aqui você nutre o seu centro vital e vitaliza o seu corpo. Capta e amplia, né? Você usou uma palavra muito interessante que foi aliar, né? Conectar, unir mente e corpo. E o yoga significa união, na verdade, né? E essa união também é de mente e corpo. É claro, é uma união com o todo, mas eu me conecto com o todo quando eu também estou conectado. Então a prática, principalmente do Hatha Yoga, ela mostra isso. Se conecte com você, entenda o seu corpo, os seus padrões, sua respiração, né? Você falou, estar presente, né? Que a gente tem... Isso é uma prática um pouco difícil, porque às vezes a gente olha para o yoga, aquelas fotos com posturas difíceis, uns asanas que você fala, esse é o melhor yoga. E nem sempre, às vezes a sua prática de yoga ela vai estar muito avançada com você sentado ou deitado. Uma postura de Shavasana, por exemplo, uma postura de relaxamento, quando você está totalmente conectado. E isso é uma coisa que a gente às vezes vê na aula, né? Da gente falar... Vamos tirando essa ideia de que tem que estar sempre desconfortável, de que eu tenho que ir no meu máximo. Mais importante que isso é que você esteja presente. E aí você vai evoluindo nessas práticas corporais por estar presente. Né? Por essa prática de não violência também durante a prática. E quanto à meditação, talvez ela seja o objetivo final, principal. Né? A meditação ela acontece, mas a gente usa as outras práticas até como degraus, como práticas para a gente... Olha, aconteceu essa meditação. É claro que a gente tem técnicas e no yoga, talvez até mais técnicas relacionadas à meditação, elas são um pouquinho mais fechadas para a gente ir trabalhando e atingindo esse estado meditativo. Mas a meditação é isso, ela é um estado. Então, quando a gente fala dos asanas, dos pranayamas, das travas que a gente faz, das técnicas de limpeza, são maneiras da gente se conectar, se unir, aliar mente, corpo, estar presente, entender a sua expressão do seu corpo no mundo, né? Para que a gente possa atingir esse estado de maneira mais fluida, acho que essa é a palavra. Fluir, né? Conectar e unir. Então, esse é um grande objetivo aí, né? Eu sempre falo, vejam um asana como um estado pré-meditativo. Então, aqui nós já estamos preparando para a meditação. Tá, o asana, então, são as posturas do yoga, né? As posturas psicofísicas, né? As posturas psicofísicas. E o que significa isso, uma postura psicofísica? Que você deve estar o tempo todo presente, não somente no seu corpo físico, mas em tudo isso que o yoga entende como corpos, inclusive o seu corpo mais sutil. E por que eles são tão poderosos quando você está presente? Por causa desses efeitos também psicológicos, digamos assim, são psicofísicos. Eu não tenho um efeito só na melhora do meu alongamento, né, na melhora de dores. Claro que a gente tem tudo isso com yoga, mas os asanas, eles vão muito além, eles têm um potencial muito grande. Não é errado a gente buscar o yoga porque quer melhorar o seu alongamento. Bacana, mas a gente tem um instrumento, uma ferramenta muito poderosa, então a gente pode usar para muito mais que isso, porque a gente tem efeitos psicofísicos, de relaxamento da mente, de observação dos seus pensamentos durante a prática, né? De deixar, você tá ali no asana, nessa postura, e você observar a sua respiração, quando ela se modifica, como que você pode retomar, você se perceber. Eu acho que é essa conexão de você se conhecer, que cada um vai ter também uma percepção, né? O mais importante é estar presente, unido, né? A união. Eu ia perguntar isso, né? Onde está a mente do praticante durante a postura, né? Ou a pessoa está somente no estado de relaxamento, ou está percebendo, conduzindo a sua atenção para alguma parte do corpo. E a gente tem no Qigong a prática do Jianzhong, né? Como eu falei, tem a prática estática de você permanecer como se estivesse abraçando uma árvore, né? Jianzhong significa em pé como um tronco. Então, nessa prática você fica numa postura específica. Normalmente essa é a mais conhecida, mas também tem outras formas, ou mesmo aqui. E durante essa prática, você procura relaxar ao máximo o seu corpo. Então durante a permanência, você vai começar a sentir algumas partes do seu corpo que estão um pouco mais tensas. Aí é onde existe a estagnação da energia. E você aprende a liberar e encontrar o encaixe correto do seu corpo, porque quando você encontrar, mesmo pensando na forma densa do nosso corpo, no sistema musculoesquelético, você encontra a posição corretinha de cada articulação, você pode relaxar a musculatura que ela vai permanecer
sustentada e conectada, porque quando você relaxa a fáscia muscular que recobre os músculos e conecta um músculo no outro, elas têm uma conexão energética importante também. Os meridianos e pontos de acupuntura, eles estão bastante localizados em intersecções da fáscia muscular. Então é muito interessante que uma prática muito simples, como você somente permanecer assim, como se estivesse abraçando alguma coisa, tenha um efeito energético tão potente. Desde que você esteja presente. Sim. Né? Sim, é muito parecido com asana, né? Então, às vezes, você pegar alguém e falar para essa pessoa, a gente vai fazer um asana, a pessoa vê como mais simples, mas às vezes é o mais difícil, que é estar ali em Shavasana. Muitas pessoas têm essa dificuldade, porque é um asana que a gente permanece deitado, de forma relaxada, e algumas pessoas têm muita dificuldade de permanecer nesse asana, porque ele exige também um relaxamento psicofísico. Por isso que a gente tende a fazer esse asana no final, porque aí aquela pessoa consegue estar melhor ali, né? Não é só essa pessoa, todos nós. A gente consegue estar presente para gerar esse relaxamento psicofísico que vai facilitar a meditação, que nada mais é do que um processo também de relaxamento psicofísico, né? Então, acho que é bem por aí mesmo. Sim. E nessa relação dos centros energéticos, né? Vamos ver um pouquinho como se conversam essas teorias. Porque na medicina chinesa, nessas práticas do Qigong, a gente ativa os que a gente chama de Tantien. A gente tem um Tantien inferior, que fica abaixo do umbigo, um Tantien médio, que fica no centro do peito, e o Tantien superior, que fica na região aqui da cabeça, né? Então, existem outros pontos energéticos que estão localizados, tem bastante ponto importante que fica dentro da cabeça, em regiões do cérebro, nos ventrículos. No coração a gente tem na frente, tem atrás alguns pontos importantes. No Tantien a gente tem vários pontos de acupuntura aqui no vasoconcepção. Então, esses centros energéticos são como complexos energéticos, né, que ligam vários outros pequenos pontos. E dentro dessa tradição, eles são utilizados para refinar, principalmente, a nossa energia vital. Então, o que seria isso? A gente tem 3 aspectos da energia vital na medicina chinesa. A gente tem o Jing, a gente tem o Qi e a gente tem o Shen. O Shen seria a nossa energia espiritual, a energia da nossa mente, dessa faculdade cognitiva, né? Então, o Shen também está relacionado com as nossas emoções, então tem bastante a ver com a mente. E ele está principalmente relacionado com esse Tantien superior. Aí a gente tem o Tantien médio, que está relacionado com o Qi propriamente, que é a nossa energia vital, principalmente relacionado com a nossa respiração, com o fluxo de sangue também, né? O Qi e o Shui, que é o sangue, sempre estão andando lado a lado. E a energia dos alimentos, tudo isso, né? Esse centro energético responsável pelo Qi. E no Tantien inferior a gente tem o Jing, que é essa nossa energia mais, tem a ver com a nossa energia ancestral que a gente recebe dos pais. É a energia mais orgânica mesmo, mais densa, que ela é responsável pelo funcionamento do nosso corpo físico, ela participa da estruturação do nosso corpo, no desenvolvimento, e na verdade o Jing ele está relacionado com cada uma das nossas células. Então o envelhecimento celular, o envelhecimento e as disfunções orgânicas tem muito a ver com esse Jing que não está muito bem vitalizado. Então, essa característica do Jing, que é uma parte mais densa, mais relacionada com a terra, enquanto o Shen, essa energia superior, está mais relacionado com o céu, a gente procura fazer essa relação dos 2 aspectos da energia. Energia Yin, terra, energia Yang, o céu. Elas combinadas geram o fluxo e a gente tem, então, a boa vitalidade. E essa energia mais material, mais densa, a gente procura sublimar para transformar em energia espiritual. Então, essa seria a prática espiritual do Qigong. Não simplesmente melhorar a sua energia, mas refinar o seu espírito, modificar o seu caráter. Então, você crescer espiritualmente, ficando cada vez menos identificado com o seu corpo e com a sua porção material do mundo e mais identificado com as virtudes, com esses atributos que são celestiais. Muito semelhante. Então, esses centros energéticos, eles são centros de transmutação da nossa energia. Sim. E no Qigong a gente trabalha principalmente com esse, porque é ele que vitaliza o nosso corpo físico. Né? Então, sem o corpo físico, não adianta você querer trabalhar com níveis mais
sutis, porque você precisa do aterramento do seu corpo para fazer esse trabalho da forma correta. Trazer essa energia mais densa e aí refinar, como gerando um calor interno, um fogo espiritual que vai transmutar isso. Que faz essa transmutação. É muito semelhante à ideia do Hatha Yoga. Eu falo do Hatha Yoga porque tem aqueles outros caminhos do Yoga. Então, né, às vezes você tem o caminho do Yoga que é da devoção, ou da sabedoria, ou o Yoga kármico, que você vai pela ação, né, no social. Já esse yoga, que talvez seja esse o motivo, porque a gente usa o corpo físico denso, né, que a gente pratica mais e está dentro do Hatha Yoga, a gente tem também essa transmutação de energia. Na verdade, a gente tem uma conexão intensa entre os chakras, que existe essa ideia a gente vai subir essa energia, a gente vai subir pela coluna vertebral, que talvez alguém já tenha ouvido falar, vai subir o Kundalini, atingir o Samadhi, que seria um estado de iluminação. Mas não é exatamente que a gente vai subir, estou sentindo essa energia, agora subiu, eu iluminei. Não é bem isso, a gente trabalha continuamente o tempo todo com essa transmutação de energia. E o Hatha Yoga vê isso. Hatha, né, quando você fala Hatha, você fala Sol e Lua. Eu quero conectar, né, o Sol e a Lua, eu quero unir. Assim como eu quero unir, fazer essa união, essa transmutação, por exemplo, do meu chakra básico com o meu chakra coronário. Porque se o meu chakra básico, que está relacionado à preservação em todos os sentidos, então vamos para a prática, até mesmo finanças, trabalho, tudo que a gente tem em relação com preservação, a saúde física, né? Estou com uma doença física, recebi a notícia de uma doença física, aquilo às vezes vai realmente fazer com que o chakra coronário ele esteja ali bem desequilibrado se a gente não faz essa transmutação, essa união, essa capacidade da gente lidar também com essas energias. Então a gente tem lá o chakra básico, que tem a ver com essa preservação, que eu acho que tem bastante essa relação. Talvez a gente unindo ali o chakra básico, umbilical e plexo solar, talvez os três façam essa união ali, né? Mas o chakra base é o mais que tem a ver com o aterramento mesmo, né? Com os instintos físicos, né? Exatamente. E a gente às vezes trabalha na aula mesmo. Naquela semana você percebe, você intui, ou por algum motivo específico você fala, vamos fazer uma prática ali direcionada para o chakra básico, né? Claro que tudo vai estar mexendo em todos os chakras, transmutando tudo, mas a gente consegue fazer isso. Vamos fazer uma prática de maior aterramento, né? A gente faz práticas direcionadas para essa região da pelve, do quadril. A gente faz essas práticas às vezes bem direcionadas. Então, essa semana a gente vai fazer uma prática bem direcionada para o chakra básico, por algum motivo, intuído geralmente, né? Que a gente percebe que naquele dia a gente precisa fazer essa prática. Então, a gente tem esses três chakras que talvez se conectem um pouquinho. Plexo solar, a gente vê um pouquinho diferente, a gente tem uma relação ali com a respiração, com essa troca com o meio externo também, né? Essa é bem importante, né? A gente tem ali, aí vamos subindo, então eu acho que quando a gente conecta ali o laríngeo, talvez com o cardíaco, a gente tem essa outra energia, né? Eu uniria os dois para falar dentro do que você me falou dessa percepção. E a gente tem, quando você fala do mental, o yoga tem essa questão do mental superior e inferior, que eu acho que também está nessa ideia, né? O mental superior não quer dizer que é melhor ou que é o que a gente vai sempre buscar, porque esse mental inferior seria o intelecto, que a gente tem relacionado principalmente ao chakra frontal, né? Então a gente tem o intelecto, a gente conversando, a linguagem, o estudo, né? Que é um caminho muito importante também dentro do yoga. Ele não é pior, ele é uma outra forma. Porém, quando a gente consegue transmutar, equilibrar essas energias, a gente tende a ter também uma transmutação para o chakra coronário, que é esse que tem uma grande capacidade da gente realmente ter digamos, uma explosão, né, dentro dessa percepção de energia, que é quando você fala atingir o Samadhi através de uma prática meditativa, que seria o objetivo final ali do yoga, né, atingir esse Samadhi. Mas não que não seja importante todas as outras práticas que vão equilibrar e fazer essa energia circular dentro dos outros chakras também. Mas o coronário seria aquele que facilmente se desequilibra, por exemplo, quando eu tenho um desequilíbrio do chakra básico. Por isso que o chakra básico é tão importante trabalhar também, não só buscar um trabalho do chakra coronário. Talvez alguns mestres de yoga, pessoas que têm uma prática muito extensa, densa, presente, né? Consigam, né? Hoje eu vou trabalhar o chakra coronário e não preciso de nenhuma outra prática. Mas é por isso que a gente faz os asanas, os bandhas. Então a gente tem uma trava do períneo, por exemplo,
que é uma trava que a gente fala o Mula Bandha, né? Que trabalha muito o chakra básico também. Então a gente busca essa contenção, essa manipulação de energia para que a gente consiga essa transmutação, para que a gente consiga o Kundalini teve essa transmutação para atingir esse estado de iluminação. Então é bem interessante. Então, para a gente fazer um apanhado assim dos chakras, começando lá de baixo, é assim, basicamente, né? No chakra base, a gente tem algumas divergências assim na literatura, né? A localização precisa, né? Mas basicamente é no osso sacro, né? É isso, nessa região. Mas assim, tem divergência sobretudo do umbilical. Ele é o mais... Se tá um dedo, 2 dedos, onde exatamente que está, né? E algumas pessoas que são estudiosos dentro das filosofias indianas também falam da importância de não se conectar tanto com essa... Né? A localização precisa. Com a localização precisa, porque isso também existe o mental superior podendo ter essa percepção. É porque no fundo tudo é um reflexo da experiência quântica, né? Então, a física quântica tem a ver com possibilidades, né? Então, onde se manifesta mais, assim, como uma possibilidade energética, né? Lógico que tem os locais que são mais fáceis ou mais propensos para isso se manifestar, né? Não de uma forma aleatória, né? Então, porque não tem uma localização tão precisa, pode ser qualquer lugar. Não, né? De jeito nenhum. Então, a gente consegue perceber, né, em práticas mais meditativas, onde existe uma manifestação mais presente, igual pontos de acupuntura. Às vezes, em alguns pacientes, você quer localizar um ponto, se aperta aqui, para ele é bem nesse local, para outras pessoas é um pouquinho mais para lá. Sim. Então, essas variações são naturais, né? São naturais e é aquilo, né? São energias sutis. Então, você não consegue colocar isso na linguagem somente do corpo físico. Sim. É mais uma manifestação, é uma corporeidade, né? A maneira que esse corpo se entende no mundo como um corpo num sentido mais amplo e não somente físico, né? Então, nem sempre isso vai se encaixar exatamente 2 centímetros nessa pessoa. Mas, claro, a gente tem pessoas, nas práticas, a gente tem essa percepção, mas por isso que existe essa divergência, né? Então, depende para que lado você quer ver. Eu quero ver de uma forma mais científica, do que está mais na literatura, ou intuitiva, do que algumas pessoas percebem melhor, porque é possível que você se conecte e perceba todos esses chakras, essa é a ideia mesmo, né? Então, isso depende. Mas o mais importante é que a ideia é sempre a mesma. Mas é isso, eu não posso criar. Então, meu chakra básico está aqui no ombro. E a relação deles com as emoções também é bem próximo? Muito próximo, e aí a gente pode até colocar Ayurveda aí dentro, né? Porque aí eu acho que é bem interessante, porque você falou um pouquinho dessa ideia da terra, do ar, né? Que isso tem bastante da Ayurveda. Novamente, não é o yoga, mas é também uma forma prática, né? Corporal, indiana, uma filosofia para a gente estudar. Então, quando a gente fala da Ayurveda, a gente também está falando desses elementos. A gente tem que tomar esse cuidado quando a gente vai fazer a comparação com a medicina tradicional chinesa, porque às vezes a gente usa a mesma palavra e os significados são diferentes. Então eu sempre falo, escolha a forma que você quer entender, se é através da MTC, se é através da medicina tradicional chinesa ou se é através da Ayurveda. Nada impede, inclusive, que você use as duas práticas, mas o ideal é que não sejam em momentos iguais. Hoje eu vou fazer meu cuidado com saúde utilizando, né, a ideia da medicina tradicional chinesa. Hoje eu vou utilizar a Ayurveda. Eu acredito que seja mais interessante. Na prática, inclusive no começo eu tentei misturar e não foi não foi interessante. Mas dentro da Ayurveda a gente também tem essas conexões. Quando a gente fala da terra, por exemplo, e a gente também fala dessas energias, né? A gente tem energias também relacionadas a essa parte mais densa, mais ao chakra de preservação, que ali a gente está falando de alimentação, né? Então, alimentos, emoções relacionadas a isso. Então, pessoas que, por exemplo, têm um desequilíbrio relacionado a essa parte da terra, a essa energia da terra, a esse aterramento, a esse apego, né? Então, até mesmo outras, não só emoções, mas pensamentos, né? Quando a gente fala da inveja, quando a gente fala do ciúme, quando a gente fala... Isso tudo a gente pode relacionar. Claro. Com o chakra base mesmo? Com não só o chakra básico, mas, por exemplo, quando a gente fala de uma emoção, a gente pode ir falando assim, né? Mas quando a gente fala de uma emoção relacionada à preservação, qualquer emoção que depende de como se manifesta. Às vezes você tem uma raiva porque às vezes você fala, a raiva é sempre desse chakra, depende.
Qual é o motivo? E o yoga também trabalha isso, entender essas emoções, né? Por exemplo, nomear, eu sinto raiva. Aí você percebeu, raiva. Tô com raiva de ter que estar nesse asana que essa professora me passou, não quero fazer. E aí você vai olhar e falar, mas por que eu tô com raiva? E aí, entendendo a origem dessa raiva, a gente consegue entender essa questão do chakra. Acho que é muito parecido com a acupuntura, né? Não é só raiva, você trata a raiva. Sim. Você tem que entender qual que é a base. Você entender, né, as interações, né? Porque a gente fala de 5 elementos na medicina chinesa. Aí a raiva está relacionada com o elemento madeira, mas ok, a raiva pura seria elemento madeira, mas e na interação? Porque cada elemento interage com todos os outros, né? Então, o que vem antes do elemento madeira é a água. A água tem a ver com o medo. Então, se é uma raiva referido a isso, né? Sim. Porque a insegurança, alguma coisa aí te dá essa nervosismo e essa raiva é uma coisa. Às vezes a raiva tem a ver com o elemento madeira invadindo o elemento terra, que tem a ver com mais preocupação, uma ansiedade, e aí tem várias nuances, então, né? É perfeito, por isso que eu gosto muito de falar das interações. Então, se a gente, por exemplo, vamos colocar um exemplo bem prático. A alimentação alterada. Então, essa pessoa come em grandes quantidades, come até passar mal, come alimentos que não são nutritivos. Você já olha, ixi, tem alguma coisa do chakra básico. Claro, grandes chances de você ter uma alteração, ter que trabalhar isso, mas muitas vezes você pode ter um desequilíbrio do chakra laríngeo, dessa pessoa não conseguir se expressar no mundo, não conseguir manifestar a sua corporeidade, o seu corpo vivido no mundo. Então ela não consegue se manifestar de vários aspectos. Ela não pôde trabalhar, às vezes, um talento dela, não pôde escolher um trabalho que ela gostaria de exercer no mundo. Então essa pessoa foi criando um desequilíbrio que teve como origem ali uma maior alteração do chakra laríngeo, por exemplo, e isso acabou descompensando também. Ele teria a ver com a expressão da sua verdade interna, no mundo. Né? É isso, e aí tem a ver com tudo, né? Os seus talentos, o seu trabalho, todo tipo, até um hobby que você não queira, que você tenha medo de exercer, né? Ah, não, eu não tenho mais idade para esse hobby. Então você vai engolindo, né? Vai criando aquela bola na garganta, né? Então você não consegue se expressar, você vai bloqueando. Então, às vezes, o que você faz? Você come algumas emoções, por exemplo. Então, nem sempre, às vezes você tem que olhar quais são as interações, como começou, né? Por que há uma alteração? Será que é só o chakra básico? Porque nunca é somente, né? Igual a medicina tradicional chinesa, você tem as interações. Então, por isso que, às vezes, a gente fala só da emoção, eu acho que temos que ver toda a complexidade por trás, porque as emoções são complexas, né? A gente põe um nome, mas, inclusive, a prática do yoga não é só para nomear, né? Que a gente usa até isso na psicologia, na comunicação não violenta. Primeiro, entenda o que você está sentindo. Senti raiva. Ou sentir que eu não quero ficar aqui nessa aula, tem algo me incomodando. E aí você para. Por que você não quer ficar naquele asana? Por que o seu corpo está coçando? Por que você não consegue ficar na prática meditativa, né? E aí você vai olhando. É algo investigativo, né? É investigativo. E aí você vai olhando e encontrando, e nisso você consegue realmente ter percepções nesses chakras, não só nesses chakras, mas entender, trabalhar, mentalizar, né? Então eu vou levar uma esfera, e a gente usa algumas mentalizações, né? Para eu ter a percepção, entendi que aqui eu não consigo expressar essa emoção, esse sentimento, esse talento, essa verdade, né? Então você trabalha, você olha melhor com carinho para aquele chakra laríngeo, por exemplo. Né? Então, é mais dessas interações do que só a emoção em si. Porque, como você disse, a raiva às vezes pode ser por medo. Então, você tem o medo lá no chakra básico, mas às vezes isso vai se manifestar em raiva. Isso vai alterar o chakra cardíaco. E é interessante como o nosso corpo manifesta isso, né? Como ele dá sinais daquilo que está acontecendo nesse nível energético. Como nesse sistema psicossomático, o nosso corpo, ele dá indícios, né? E aí a gente vai investigando, a gente consegue chegar, através de uma investigação muito bem estruturada, né? Porque se a gente pensa só, assim, no nível superficial, né? É difícil fazer um diagnóstico, por exemplo, na medicina chinesa, que seja bem preciso, que você consiga chegar na causa. Porque você vai vendo um monte de coisa lá que está aparecendo no seu corpo, várias manifestações, mas de onde isso está surgindo necessariamente? Às vezes a própria pessoa vai ter uma grande dificuldade disso, né? Então, a gente olhando de fora, assim, fica mais complicado ainda, né? Então, é por isso que a gente trabalha tanto a prática da autonomia.
do autoconhecimento. Eu acho que as filosofias orientais têm essa, voltando, né, fazendo aqui um loop, tem essa questão de olhar para si, entender o que está acontecendo, né? Então, claro, nossa mente sempre vai querer encaixar nas caixinhas, compreender alguns pontos de vista. Ah, não, eu quero entender exatamente como é o funcionamento desse chakra. Mas, no fundo, a gente sabe que existe algo que está além da linguagem, né? Além dessa linguagem verbal, né? Que a gente consegue comunicar com palavras, né? E é algo. É como yoga, você é um estado, é algo que não dá para colocar numa linguagem verbal. É importante, inclusive, esse estudo, a gente está conversando sobre isso, porque é como a nossa mente compreende a realidade, né? Sim. Então, isso é super importante, mas é sempre importante lembrar que existe algo que está além. E é esse algo que está além, que é talvez ali o yoga. Esse é o yoga. Tem a ver sempre com uma mente mais intuitiva, né, que consegue olhar de uma maneira mais profunda, mais ampla, né? Não, porque quando a gente nomeia as coisas, a gente tem uma mente racional demais, a gente vai fechando a compreensão, né? Ou assim, né, cortando as coisas para entender as coisas separadamente. Mas aqui é uma visão que você integra e tem uma compreensão da verdade que está por trás daquilo tudo, né? Que vai além, né? Às vezes até na prática, minha prática fora do yoga, né? Digamos, na medicina convencional. Às vezes o colega olha e fala, mas isso não tem uma comprovação da ciência? E aí eu começo, né? Eu sou da filosofia também, então eu começo a conversar sobre isso, né? Mas me diga exatamente como isso já foi estudado, né? Ah, não tem como estudar, né, essa energia do chakra ainda. Então, aos poucos, você vê que a medicina, você vê esse progresso da ciência, a gente tem conseguido detectar, por exemplo, os corpos funcionais, né, através da temperatura. A gente já tem alguns exames com algumas... Você já percebe o que se falava em relação aos nadis, ainda não tão conectado, mas cada vez isso se aproxima mais. É impressionante, né, de você... E aí a gente que está nos dois mundos, digamos assim, né, que na verdade são o mesmo, né, a gente olha e fala, olha, isso é totalmente, né, trazido ali pelo Hatha Yoga, essa respiração, essa capacidade de fazer manipulação do retorno do sangue, por exemplo, a gente fala retorno venoso, pela sua respiração, a gente faz muito isso, né? Na prática dos travas, dos pranayamas, então você vai ver que vai se conectando, porque às vezes a gente ainda não tem essa capacidade desse estudo de determinados corpos sutis, né? Mas são mundos que se conectam cada vez mais e disso vai nascer, com certeza, tem nascido muito conhecimento do ser humano, né? Que eu acho que esse é o mais bonito, né? Tudo que o ser humano já produziu e vem produzindo, né, para essa evolução de todos nós, do mundo, né? Não só do ser humano, mas do mundo. Ótimo. Então, eu acho que para um primeiro papo já conseguimos trazer alguns elementos bem interessantes de cada uma dessas culturas, né? E eu achei muito legal essa conversa que existe entre as tradições diferentes, né? E todos levando para um mesmo caminho, né, de ascensão. Então, eu acho que no próximo momento a gente pode conversar mais sobre os aspectos emocionais, né? Os elementos segundo a tradição indiana e os 5 elementos da tradição chinesa. E aí cada um deles tem as suas peculiaridades, né? E a sua relação com o nosso corpo físico, com as emoções, com os aspectos mentais. E isso eu sempre achei bastante interessante. É muito. A gente pode falar um pouquinho da alimentação também, que entra dentro disso, né? As práticas também de autocuidado. Então, bem bacana. Isso aí. E também, se alguém tiver alguma sugestão de temas, se essa conversa suscitou alguma dúvida, a gente pode ir conversando mais e trazendo mais elementos, tá bom? Então, muito obrigado, Mariana. Obrigada. Obrigado a todos. Até a próxima. Obrigada.